Nós então vamos estudar nessa temática restauração espiritual, uma série baseada no capítulo 14 de Oséias. Eu quero pedir que você abra aí comigo no capítulo 14 de Oséias, e também baseada neste livrinho do pastor Joel Bick, De Volta para os Braços do Pai. Um livreto fino, de leitura em uma sentada apenas, mas de uma preciosidade magnífica. E eu quero já recomendar aos irmãos a lerem este livro. Só encontra ele de maneira física, não tem de maneira digital, mas vale muito a pena o investimento nessa obra, neste livro. Ok, o tema dessa noite é este: encontrando misericórdia. É o começo, é o princípio da restauração, encontrando misericórdia. Oséias 14, 1 a 3. O texto diz assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa palavra que nós acabamos de ler. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, que o Senhor nos ajude a aplicá-la. Pai, em nome de Jesus eu te peço, restaure-nos, renove o nosso coração. Aqueles que distante de ti estão, que essa série de pregações, essa mensagem, esse texto, essas palavras, ó Pai, que iremos meditar ao longo deste mês, possam renovar este coração e possa firmar, ó Deus, os nossos corações no Senhor. Em nome de Jesus, edifica a tua igreja, aviva a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Eu já falei aos irmãos que nós iremos meditar no livro De Volta para os Braços do Pai, a cura para quem se desvia dos caminhos de Deus. Esse livro, ele trabalha o que nós chamamos de apostasia. Vocês já viram esse termo? Quem já viu esse termo? Levanta a mão. A grande maioria. Apostasia é um termo muito comum dentro da cristandade. Significa abandono da fé. Ele é formado etimologicamente de duas expressões. Existe um A, uma partícula negativa, e postasia, essa segunda parte, vem de fé, de pistes, fé. Então é quando nós abandonamos a fé, traz essa ideia. De maneira bem simples, a apostasia se refere ao desviar-se do caminho do Senhor. Claro que existe um abandono radical da fé, daqueles que de fato nunca foram do Senhor. Mas mesmo os verdadeiros crentes no Senhor podem se afastar momentaneamente, temporariamente da fé, se esfriar. Isso é comum e por isso nós precisamos sempre estar fazendo autoanálise dos nossos corações, para não cairmos na apostasia ou no desviar do caminho do Senhor. Por exemplo, essa citação do próprio Joel Bick, que nos diz: todo cristão enfrenta numerosos desencorajamentos ao tentar seguir a Cristo. Nossos joelhos ficam fracos e nossas mãos pendem cansadas quando deparamos com um fracasso pessoal, quando os outros nos decepcionam ou a providência nega nossos desejos. Deus não é obrigado a dar o que nós queremos, mas muitas vezes nós queremos que Ele nos dê tudo o que queremos. E quando a providência divina, santa, maravilhosa, nega aquilo que eu desejo, eu fico decepcionado. Todas essas coisas então nos decepcionam. A frustração pode levar ao desencorajamento, e este pode acabar em incerteza, medo e até desespero. Sentimos-nos fracos e cansados emocional e espiritualmente, e somos tentados a jogar a toalha. Meus irmãos, nós vamos aprender ao longo dessa série que existe uma promessa maravilhosa do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus nas Escrituras Sagradas, que Ele irá nos preservar até o fim.
Essa promessa está em Filipenses, por exemplo, quando nós lemos que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Essa promessa está em Judas, no versículo 24, quando nós lemos que ele é poderoso para nos apresentar diante dele sem mácula, para nos guardar sem nenhum tropeço até o fim. Então existe uma promessa maravilhosa, que os verdadeiros crentes irão perseverar até o fim. E uma das evidências que nós somos crentes genuínos e verdadeiros é a perseverança. Contudo, eu já falei, mesmo crentes verdadeiros podem, sim, desanimar. A vida cristã não é uma linha reta e nem uma linha necessariamente ascendente, apesar de que nós sempre estamos crescendo. Mas é mais ou menos uma montanha russa mesmo. A gente fala muito sobre isso. Eu já falei com uns loops às vezes e muito grito. Às vezes medo mesmo. E nós precisamos nos voltar ao Senhor. Agora, é interessante como Joel Bick nos traz sinais de que estamos nos afastando do Senhor. E aqui eu quero desafiar os irmãos, tanto os que estão presencialmente como os que estão acompanhando de maneira online, que façam uma autoanálise de seus corações. Não pense no outro, pense em si mesmo. Como está o seu coração? Em nome de Jesus. Olha só, Joel Bick ele vai falar, sinais de que estamos nos afastando do Senhor. Frieza na oração. Esse é o primeiro sinal. Como que está a sua oração? Você ora todos os dias? Os irmãos seminaristas que foram meus alunos sabem que eu bato nessa tecla toda aula, todo tempo, toda devoção. Como está a sua oração? Meus irmãos, é muito fácil nós nos desviarmos do Senhor e não orarmos, não termos vontade de orar. Eu já recebi muitos áudios, muitas mensagens de irmãos dizendo, pastor, eu não consigo orar. Meu coração está tão distante do Senhor. Eu não estou conseguindo confiar e nem orar. Esse é o primeiro sinal de que nós estamos desviando. E o segundo, juntamente com esse, é a indiferença à palavra de Deus. Como que está o seu coração e como está a sua devoção ao Senhor. Indiferença à palavra de Deus. Não lê mais, não busca compreender a palavra, não tem prazer em ler, em meditar, em aprender a palavra do Senhor. Corrupções internas crescentes. Agora você começa a desejar coisas que antes você não desejava. Você começa a desejar coisas do mundo, você começa a mentir, você começa a desejar os prazeres dessa terra. Corrupções internas crescentes. E mais, o amor pelo mundo. Isso é muito forte. Eu coloquei aqui página 33 para eu ler para os irmãos o que Joel Bick lista como amor pelo mundo. Prestem atenção. Ele diz, o dinheiro torna-se seu amor. O dinheiro torna-se seu amor, em vez de ser servo, em vez de servo em seu amor por Cristo. O dinheiro torna o seu amor, em vez de o dinheiro ser servo do seu amor por Cristo. Você vive em prol do dinheiro. Eu quero me enriquecer. Esquece de tudo, de todos e do próprio Deus. A política torna-se a base para a sua esperança. Nós estamos num dia de eleição. E claro, nós precisamos nos importar com quem será eleito. E precisamos votar, nós somos cidadãos. Amém? Mas não é a nossa esperança. A nossa esperança é Deus. A política torna-se a base para a sua esperança, ou desespero. Quando você deveria trabalhar pela justiça, tendo esperança na vinda de Cristo e não nos resultados da próxima eleição. Olha a arte. A música e as artes seduzem sua mente com estimulação sensual. Músicas pagãs, músicas sensuais, nós colocamos dentro das nossas casas, músicas com conotação erradas. Terrível isso. E essas músicas, e não só as músicas, todas as artes, consomem o seu tempo com entretenimento sem valor, ou corrompem o seu coração com conteúdo perverso, em vez de servir com meios criativos para a glória de Deus. Os amigos e relacionamentos tornam-se seu céu, em vez de ajudá-los a chegar com eles ao céu. Você busca a aprovação do próximo, da amizade, em vez de caminhar junto com os amigos para Deus. Você busca os amigos só para aquele momento de alegria. As roupas deixam de servir como cobertura modesta,
para a proteção e adorno do seu corpo. Em vez disso, consomem o seu dinheiro em uma tentativa de impressionar o próximo, mostrar sua sofisticação, ganhar atenção ou expressar a sua sensualidade. Entenderam, meus irmãos? O amor ao mundo é um sinal do nosso afastamento do Senhor. O que mais? Diminuição do amor pelos irmãos. Se diminui o amor por Deus, se diminui o amor pela igreja, se aumenta o amor pelos irmãos, então diminui o amor pela igreja. Diminuição do amor pelos irmãos. Você se torna individualista. E por fim, esperança centradas no homem. Da mesma forma, né? O amor pelo mundo, agora a esperança centrada nos homens, nas coisas, na política, etc. Olha os sinais. Como está a sua vida? Agora, o triste são as consequências terríveis disso. Uma vez que nós nos afastamos de Deus, isso traz insulto ao nome digno de Deus. Lá em 2 Samuel 12:14, quando Davi peca, o próprio Deus diz a Davi que o seu pecado fez com que as pessoas blasfemassem contra Deus. O pecado do crente, o afastamento do crente, insulta o nome digno de Deus. E por causa disso, nós deveríamos ser criteriosos nessa questão do afastamento e não nos afastar do Senhor, porque isso insulta a dignidade daquele que é o nosso Deus. O que mais? O pecado traz o nosso próprio sofrimento, claro. Lá no Salmo 32, 3 e 4, nós vemos que se nós calarmos os nossos pecados, se nós guardarmos eles para nós mesmos e não confessarmos, o que acontece com os nossos ossos? Envelhecem. Nós gememos, nós adoecemos. E muito disso, nós que somos crentes verdadeiros no Senhor, é a própria disciplina do Senhor, porque Ele disciplina aos seus filhos que Ele ama. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4 e seguintes. Então, nosso próprio sofrimento. O que mais? O pecado e a apostasia de nossos filhos. Meus irmãos, isso é forte demais. O nosso desviar dos caminhos do Senhor podem trazer pecado, como exemplo, e apostasia dos nossos filhos. Sim, você é um exemplo para o seu filho. E se você não busca o Senhor, se você não ora ao Senhor, se você não ensina o seu filho a orar e ler a Bíblia, como você quer que ele, no momento da sua decisão por Cristo, no momento em que ele tem idade para professar a sua fé, continue firme no Evangelho? Meus irmãos, muitas crianças, quando adolescentes, jovens e entram na faculdade, se afastam. E se afastam não porque a faculdade é terrível. Sim, meus irmãos, a faculdade tem muito paganismo, tem muitas ideologias, como o mundo todo. Viver nesse mundo é viver diante de um mundo perverso. Mas por que se desviam? Porque não viram cristianismo em suas casas. Na verdade, ao chegarem na faculdade, só ratificam aquilo que já viviam em suas casas. Mundanismo, distanciamento do Senhor, esquecimento de Deus. Isso nós temos um nome dentro da teologia: ateísmo prático. Professa que Deus existe, mas na prática vive como se Deus não existisse. Por quê? Porque a vida do dia a dia é mundana e pagã. E os filhos estão absorvendo como esponja. Não é verdade? Como continuarão na igreja? Se os pais não gostam da igreja, falam mal da igreja, não vão à igreja, como? Não adianta chegar para o pastor depois e falar: pastor Adailton, meu filho não vem para a igreja mais. Se você não ensinou, se você não incentivou, se você não ensinou amor pelo Senhor. E por fim, tudo isso causa o declínio à igreja, o declínio da igreja. 1 Coríntios 15, 33 a 34, Paulo nos diz que as más companhias corrompem até os bons costumes. E o versículo seguinte ele fala para a igreja se manter firme no Senhor. Meus irmãos, até a igreja é corrompida pelo nosso desviar. Por isso nós precisamos de restauração espiritual. Amém? A verdade é
que o nosso coração pende para isso, como diz o pastor presbiteriano William Plumer, que viveu aí no século XIX, início do século XIX, quase o século XIX todo, na verdade, e ele diz o seguinte: para nós é fácil nos desviar dos caminhos de Deus, afastamo-nos desde o ventre, contando mentiras. É tão natural para nós o fazer o mal, quanto é para as faíscas se acenderem. Estamos vivendo a época de queimadas. É tão fácil uma queimada acontecer, uma faísca acender, assim como é fácil para nós nos afastar de Deus, porque nós pendemos para isso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora, qual que é o grande problema? É que muitos cristãos acham que conseguem voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor por conta própria, por sua própria força, quando quiser. Diz, não, eu não estou afastado não. Eu que decidi não ir por enquanto, mas quando Deus me der aquilo, quando eu terminar minha faculdade, quando eu vou voltar. E olha o que o Plumer também nos revela. Aquele que está determinado a ver até que ponto pode decair na fé e ainda ser restaurado, perderá a sua alma. Tem pessoas que acham que, não, de boa, ainda não cheguei até um ponto de não retorno, posso ir mais um pouquinho. Aquele que está determinado de ver até que ponto pode decair da fé e ainda assim ser restaurado, perderá a sua alma. Por isso, meus amados, o tempo é hoje. O tempo da restauração é hoje. Amém? Vamos agora voltar um pouco para o texto. Primeiro contexto, o livro do profeta Oséias é um livro que fala muito ao meu coração, sempre falou, e eu gosto muito desse livro. Oséias profetizou contra o reino do norte, de Israel. Os irmãos sabem que depois de Salomão, Israel dividiu em 2 reinos. Um reino ficou sendo chamado propriamente de Israel, reino do norte. 10 tribos seguiram esse reino, e o reino do sul, onde está Jerusalém, 2 tribos seguiram e se tornou o reino de Judá. E o profeta Oséias profetiza então contra o reino do norte, entre os anos 753 a 715 a.C. E ele viu a queda de Israel pelas mãos da Assíria. Então ele estava vivo quando a Síria invadiu Israel, o reino do norte, e levou as pessoas ali cativas e destruiu Samaria, que era a capital do norte. Isso por volta de 722 a.C. Seu livro, então, denuncia a infidelidade de Israel, comparando-a à infidelidade matrimonial. Oséias se casa com Gomer, uma mulher adúltera, que o abandona para viver com seus amantes. Deus, ele pede para Oséias mostrar na sua própria vida essa realidade da infidelidade do povo de Deus com Deus. Então ele casa com uma mulher adúltera e essa mulher o abandona. Apesar desse livro, de ser um livro duro, com duras sentenças contra Israel, é um livro que promete restauração espiritual aos que se voltam ao Senhor. O capítulo 3 deste livro, ele é muito bonito e é muito importante para nós. Nesse capítulo, Oséias, Deus o ordena, Oséias vai atrás de sua esposa e a compra de seus amantes por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Essa ação ilustra o amor de Deus que pagaria o preço por sua igreja na cruz. Querem ver isso? Voltem a algumas páginas. Oséias 3. Oséias 3, versículo 1. Olha que bonito isso. O próprio Senhor fala para Oséias: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. O problema não são as uvas passas aqui, mas eles estavam idolatrando, eles adulteravam. Olha só, meus irmãos. E então, Oséias foi, versículo 2. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem.
e eu farei o mesmo em relação a você. Na sequência, Deus mostra que ele também iria restaurar Israel. O exemplo de Oséias é o exemplo daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Quem que é a mulher adúltera? O povo de Deus, que por causa do seu pecado se desvia do Senhor. E o que Deus faz? Deus envia o seu próprio filho para pagar o preço. Ele nos compra de volta para ele, para nos purificar, para nos restaurar, para nos santificar. Olha que metáfora linda, que ilustração maravilhosa, que exemplo magnífico de amor. É isso que Deus faz por nós na cruz. Então este livro, apesar de ser um livro sim duro, é também um livro magnífico, maravilhoso, que traz palavras de restauração, como por exemplo o capítulo 14, onde nós vemos o começo da restauração. Como encontrar misericórdia? Essa é a pergunta que vai nos mover em 3 pontos aqui. Os 3 versículos, um em cada ponto. O primeiro é: volte para Deus. Volte para Deus. Nós encontramos misericórdia através de algo que a Bíblia nos ensina de capa a capa, que está dentro da mensagem do Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo pregou o Evangelho dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento. Isso está no versículo 1. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Israel, você pecou, você se desviou, você está com a oração fria, você está indiferente à palavra, corrupções internas aumentam no seu coração, você não ama mais os irmãos, você tem esperança no homem, você ama o mundo mais do que todas as coisas. Então volte-se para Deus. O arrependimento é o reconhecimento da condição pecaminosa. O arrependimento nos faz lembrar da obediência passada, no caso daqueles que são cristãos, e nos voltar para Deus. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5, nós vemos as palavras de Deus para a própria igreja. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. Perceber a misericórdia e graça de Deus. O arrependimento também percebe que o nosso Deus é rico em misericórdia, é rico em perdoar, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, por isso nós não somos consumidos, que nele há perdão e graça. O arrependimento verdadeiro traz tristeza e horror pelos pecados, esses pecados que causaram a morte de Cristo, que entristece o nosso Deus, faz com que nós nos entristeçamos também. Não é remorso. Já falei aos irmãos a diferença entre tristeza do arrependimento e remorso. Remorso é quando você faz o errado e é pego, aí você fica triste. Arrependimento é quando você se entristece porque aquilo é feio, porque aquilo desagrada a Deus, porque aquilo corrompe a sua alma, porque você não foi criado para aquilo. Isso é arrependimento, isso é a verdadeira tristeza. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu passar o sinal vermelho e não levar a multa, tudo bem, nem me entristeço. Agora, se vier a multa, fico triste. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Eu estou triste porque veio a multa e não porque eu fiz o errado. Agora, o arrependimento verdadeiro é diferente. É tristeza por o pecado ser tão asqueroso, tão horrível, um insulto à dignidade de Deus, um insulto ao nome glorioso de Deus. E por isso, então, o verdadeiro arrependimento produz vida, o abandono ao pecado, e nos faz voltar para Deus, para uma nova obediência. E, meus irmãos, tudo isso está na nossa confissão de fé, no catecismo para crianças, catecismo menor. Olha só, que pergunta maravilhosa para ensinarmos para as nossas crianças. O que é arrependimento para a vida? Breve Catecismo de Westminster, pergunta 87. Olha só, o arrependimento para a vida é uma graça. É uma graça. É uma graça redentora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção de misericórdia de Deus em Cristo, enche-se de tristeza e horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. É exatamente o que nós acabamos de falar.
abandona, volta para Deus e obedece, tendo compreensão do quê? Da graça redentora, da redenção em Cristo Jesus, do amor daquele que pagou um alto preço por nós. É isso, meus irmãos, volte para Deus, arrependimento. Em segundo lugar, use palavras, súplicas e adoração, os meios de graça. Olha o versículo 2. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor dizendo, perdoa toda a iniquidade, perdoe toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O que nós temos aqui, meus irmãos? Palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento são palavras que nos mostra que no nosso falar mostra que somos pecadores, falhos e que o nosso Deus é um Deus perdoador. São palavras que mostram a nossa pequenez, que mostram a nossa miséria, e que glorificam a Deus. Palavras de arrependimento são as palavras que a própria Escritura nos ensina. Como, por exemplo, o Salmo 51. Abram aí comigo, Salmo 51. Que palavras maravilhosas de arrependimento nós temos aqui nos versículos 1 a 5. Vocês sabem o contexto desse salmo. Davi pecou com Batseba, mandou o esposo de Batseba para a frente da batalha para ser morto. E depois de tudo isso, casou com ela e ficou quieto, achando que a conta não chegaria. E a conta chegou, meus irmãos. O profeta Natan foi lá, repreendeu Davi. E ele foi disciplinado pelo Senhor. Ele se arrependeu. Ele não perdeu a sua vida, mas foi disciplinado pelo Senhor, pela perca do filho que viria a nascer por Batseba. Mas olha as palavras de arrependimento de Davi. Por isso que ele foi chamado, mesmo diante de um pecado tão terrível, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Palavras de arrependimento. Compadece de mim. Quando Oséias nos diz, tragam palavras de arrependimento, ele não está dizendo só para usarmos as nossas palavras, mas movidos pela própria palavra de Deus, falarmos a Deus sobre a nossa miséria. É isso. Então aqui nós temos um meio de graça magnífico e maravilhoso, que é o meio da própria palavra que nos conduz ao Senhor, que nos conduz ao arrependimento, de palavras que nós podemos usar em nossas orações, e devemos orar o Salmo 51, orar o Salmo 32, orar o Salmo 38, e por aí vai. Amém? O que mais? Além das palavras de arrependimento, nós temos oração, confissão, súplica pelo perdão. Olha só, convertam-se ao Senhor dizendo, oração, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom. Dizendo, suplicando, confessando, perdoa a nossa iniquidade. A confissão é um meio de graça maravilhoso que Deus nos deu através da oração, da súplica pelo perdão. Meus irmãos, não podemos negligenciar. Por isso, todo culto nós temos esse momento de confessar os nossos pecados na nossa liturgia, e é tão importante isso. É tão importante no culto do dia a dia também fazermos este momento, confessarmos os nossos pecados e pedir para que o Senhor nos purifique e nos livre de toda injustiça. Como nós vemos lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Deus é fiel, meus irmãos, e justo, não só para perdoar, mas também para purificar de toda a injustiça. Que Deus maravilhoso. E o que mais? Adoração pública e verbal, os sacrifícios dos lábios. Olha só como o texto continua dizendo, aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os novilhos eram usados para quê no Antigo Testamento? Para adoração pública.
Os novilhos eram levados até o templo para serem sacrificados. Mas qual que é o problema? Oferecer um sacrifício sem o coração. Oferecer o sacrifício sem a devida confissão dos pecados. Deus não se agrada de sacrifícios vãos. Então, por isso que Oséias, ele exorta essa nação a oferecer não apenas os novilhos, mas oferecer os sacrifícios dos lábios, a adoração verdadeira, a adoração sincera, a confissão sincera dos seus pecados, a entrega sincera do coração, o sacrifício dos lábios. E mais uma vez nós vemos isso no Salmo 51. Vamos voltar lá para o Salmo 51. O Salmo 51 é o exemplo de tudo isso. É o exemplo para a nação de Israel. É o exemplo para nós hoje. Como Davi, um homem que pecou tão grandemente contra o Senhor, se arrependeu, foi aceito pelo Senhor e chamado homem segundo o coração de Deus. O salmista diz no versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Vocês já observaram que é exatamente isso que acontece na nossa liturgia pública, na nossa igreja? Nós temos o quê? Nós temos o momento da confissão, e logo depois do momento da confissão nós temos o quê? Exaltação, louvor, porque uma vez confessados os nossos pecados e perdoados os nossos pecados, agora nós louvamos a Deus. Por quê? Porque é Ele que abre os nossos lábios para nós exaltarmos. O texto continua: pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifícios e holocaustos aqui são os sacrifícios e os holocaustos vãos, sem coração, sem verdadeira devoção. Mas sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Mesma expressão que aparece em Oséias. Mas antes, o louvor é oferecido de maneira sincera. O que nós temos aqui? Adoração. Olha os meios de graça: palavra, oração, adoração. Nós precisamos dessas coisas, meus irmãos. Como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua oração? Como está a sua adoração? Você tem ansiado por adorar a Deus, por estar junto com os irmãos? Tanto a adoração comunitária, pública, como também a adoração particular lá na sua casa, familiar com a sua família. Você tem lido e orado com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa? Não negligencie isso, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, confie apenas em Deus. Nós temos a fé. Olha só: arrependimento, meios de graça e fé. E fé. Que coisa maravilhosa. O texto nos diz, versículo 3: a Síria não nos salvará. Essa é a fala que Israel é chamado a dizer. Israel é chamado a dizer o quê? A Síria não irá nos salvar. E o que mais? Não iremos montados em cavalos. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo para nós renunciarmos às falsas esperanças de salvadores ou de salvação nas coisas. A Síria não nos salvará. Esse grande império não irá nos salvar. Ao contrário, Israel foi destruído pela mão da Síria. A Síria não nos salvará. E também não será os cavalos. Os cavalos naquela época era sinônimo de força. Imagina, talvez hoje um carro, um trator ou um tanque de guerra. O tanque de guerra não irá nos salvar. Os jatos da nossa força aérea não irá nos salvar. Não confiem nas coisas humanas. Não confiem nesses ídolos. A sua poupança não vai te salvar. A sua capacidade, a sua formação, a sua network não vai te salvar. Somente Deus. Renuncie às falsas esperanças. E o que é interessante é que essa renúncia, ela abrange até o próprio eu.
a esperança no próprio eu. O texto continua. Então a Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. E não diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Nós não vamos dizer as obras que nossas mãos fazem, você é meu Deus. O que é isso aqui? É a própria idolatria daquele contexto. Os homens criavam deuses feitos, esculpidos pelas suas próprias mãos, colocavam esses deuses nos altares e adoravam. Nós não diremos as obras das nossas mãos, vocês são os nossos deuses. E nada que a força humana crie. Nós precisamos renunciar à esperança no próprio eu, na nossa própria força, porque nós não somos suficientes, meus irmãos. Ninguém é salvo pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Precisamos da graça. Renuncie e declare a sua confiança em seu Deus, somente nele. Porque só em ti, o texto finaliza, o órfão encontra misericórdia. Daqui eu tirei o título, o tema dessa mensagem, encontrando misericórdia. Só em ti, o órfão encontra misericórdia. Olha o contraponto maravilhoso que Oséias está fazendo. Ele ilustra como talvez um soldado em cima do cavalo, em guerra, um homem forte, um homem treinado, um homem que a vida toda treinou. E agora ele pega um órfão. Alguém que naquela época, e hoje também, de certa forma, estava à margem da sociedade. Empobrecido por causa de não ter os seus pais, à mercê dos governantes. E muitas vezes era mal cuidado pelo povo de Deus, e por isso Deus repreende o povo. E ele pega o órfão, frágil, pequeno, e diz: o cavaleiro não vai encontrar força no cavalo, mas o órfão encontrará misericórdia em Deus. Porque é só Deus. Nós precisamos declarar a nossa fé em Deus. E isso não só no coração, também, mas verbalmente. Você precisa dizer: eu creio, eu confio em Deus. Você precisa até pregar para o seu coração. Você já pregou para o seu coração? Quando seu coração está duvidoso, está querendo desviar do Senhor, está em dúvida das coisas, você tem que virar o coração, presta atenção. Deus é bom, creia nele, porque ele já mostrou o seu amor por mim na cruz. Ele nunca me desamparou, não é agora que ele vai desamparar. Confie, continue firme, persevere, em nome de Jesus. Nele o órfão encontra misericórdia. Olha como o Salmo 23 pode concluir toda essa verdade que nós estamos aprendendo. Que salmo lindo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Restauração espiritual é o que nós queremos. Amém? Restaura-me o vigor. Renova as minhas forças, em outra versão. Refrigera a minha alma, em outra versão. Refrigério da alma. Renovo das forças. Restauração do vigor. Deus me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Para praticar, meus queridos irmãos, faça uma autoanálise da sua vida. Há algum sinal que você está se desviando do Senhor? Como está o seu amor por Deus e pelo próximo? Obrigado, Tars, pela meditação na hora da confissão. Nós precisamos perdoar, meus irmãos. Não é se quisermos, é uma ordem. Porque se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão. Em nome de Jesus, como está o seu amor para com o próximo? Como estão as suas orações, a sua leitura da palavra? Busque em nome de Jesus, busque no Senhor misericórdia e restauração espiritual, pois Ele é rico em perdoar. Jesus pagou o preço, um alto preço para nos resgatar do pecado. Na cruz. Lembram da história de Oséias? Ele foi e teve que comprar a sua mulher adúltera, dos seus amantes. Deus nos resgatou das nossas idolatrias, pagando um preço muito mais alto do que Oséias pagou. A sua própria vida Ele deu.
Arrependa-se dos seus pecados. Use os meios de graça, palavra, oração e adoração, e confie inteiramente no Senhor, seu Deus. Amém? Aqui é o resumo desse sermão. Arrependa-se dos seus pecados. Use os meios de graça, palavra, oração, adoração, e confie inteiramente no Senhor. Fé. Entregue-se por inteiro. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, persevere. 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 Compreenda que o nosso coração pende para o desviar do Senhor. Não o abandone jamais. Peça a graça dele. Eu quero finalizar com essa citação do F.B. Meyer, que é um pastor batista. E ele diz o seguinte: se a sua vida anda seca ultimamente, nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum fervor, você não tem encontrado Cristo, não vê seu rosto há muitos e longos dias, fique em silêncio. Prostre-se diante dele. Se as pessoas quiserem detê-lo com conversa fiada, deixe-as de lado. Humilhe-se diante de Deus em um lugar solitário e diga: que Deus me perdoe. Que Deus mostre o meu pecado, mostre o que está me impedindo, mostre o que quase destruiu minha vida, que ainda seja usado por Deus para Cristo, através do Espírito. Curva sua cabeça e ore, meu irmão.